o profissional deve saber o que ele está avaliando, tá? Para realmente não ter esse problema. E nesse toque, quando você introduz, né, o dedo, né, em direção ao canal anal do paciente, para poder palpar a próstata, né, você vai ter uma glândula quente, uma glândula excessivamente sensível, há um aumento uniforme de volume nessa glândula, e os sulcos laterais dela, eles ficam, de certa forma, você consegue palpar. E se você fizer uma compressão nessa uretra, por meio de uma massagem, você pode ter presença de secreção. Então, é importante, isso é um estado alterado, tá? Na próstata. O que você pode fazer é simplesmente ter noção do que é normal. O que é normal o quê? Você tem uma próstata lisa, ela não é excessivamente sensível, tá? E ela não vai ter esse aumento de volume. A próstata, ela tem uma medida de em torno de 3 a 4 milímetros de largura e 4 a 6 de comprimento. Ela é do tamanho de uma castanha. A consistência dela é semelhante ao de um bíceps contraído. Então, essas particularidades que são importantes você estar sabendo quando estiver fazendo essa palpação e saber identificar. A prostatite, ela é muito frequente no homem adulto e a incidência dela é alta. É muito certo que o homem tenha um quadro de prostatite ao longo da vida. Estima-se que cerca, por exemplo, de 25% das consultas médicas feitas com homens são as queixas referentes a comprometimentos no aparelho gênito-urinário. Então, de fato, a doença urológica mais comum diagnosticada em homens, no caso, é a prostatite. Cerca de 50% dos homens adultos, eles desenvolvem algum quadro de prostatite ao longo da sua vida. Os fatores etiológicos, nós vamos ter bactérias ou outros organismos infectantes provenientes da bexiga, dos rins ou de contato sexual com a pessoa infectada. Uma outra causa de prostatite pode ser devida à hiperplasia prostática benigna de próstata, que pode causar o refluxo da urina e depois da micção, fazendo com que essa penetre na próstata. Os sintomas: febre, calafrios, né, dor na porção baixa das costas, né, na região pélvica, fadiga, micção dolorosa, né, ou frequente, você urina poucas vezes ao longo do dia, tá? E você pode ter queixas, né, de dificuldades durante o ato sexual, e além de ter dor à ejaculação, tá? A outra alteração que nós temos é a hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna, ela é exatamente, a alteração que apresenta seria um aumento do volume. Se você palpar a próstata, você vai ter um aumento do volume, que é semelhante da prostatite. Mas o que difere é que você não consegue palpar o sulco mediano, tá? E a próstata, ela se apresenta mais firme e mais elástica. E pode aparecer alguma nodosidade. Se aparecer alguma nodosidade durante a palpação dessa próstata, você suspeita de uma malignidade. Bom, se confirmar o quadro, o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, o primeiro ponto que deve saber, né, é você observar se tem alguma complicação. Retenção de grandes volumes de urina, comprometimento dos rins ou predisposição para infecções urinárias. Aí eu volto à questão da urina residual, da estase urinária, para o paciente ter um quadro de pielonefrite. A hipótese em relação à hiperplasia benigna de próstata. À medida que o homem envelhece, diminui o nível sérico de testosterona, enquanto aumenta o nível relativo de estrógeno. Isso está relacionado a uma redução absoluta no nível de produção da testosterona e o aumento da conversão da testosterona sérica em estrógeno nos tecidos adiposos periféricos, podendo assim induzir a hiperplasia epitelial na próstata. A avaliação diagnóstica consiste no quê? Exame reto digital, onde você vai avaliar o quê? Volume, consistência, presença de nódulos. Determinação sérica, né, da fosfatase ácida, que é uma enzima que está presente na próstata, está presente também no fígado, no baço, mas que na próstata ela apresenta
muito alterada quando essa próstata está aumentada. Então, se ela aumenta, às vezes é um aumento invasivo, você tem um aumento dessa fosfatase em torno de 20 a 30 vezes. É um aumento absurdo. O que normalmente você teria, se fosse dentro dos valores normais, você teria 2 a 4 vezes. Não é tão alto assim, tá? Eu tenho aqui a determinação do antígeno prostático, PSA, que mede a proteína produzida pela próstata através de um simples exame de sangue, né? Se elevado, ele pode indicar prostatite ou tumor. Mas é interessante algumas orientações em relação ao PSA. Quando o paciente for fazer, geralmente, ele não deve ter submetido ao toque reto digital, tá? Então, você tem que perguntar, você foi submetido a um toque retal há menos de 2 dias? Você foi submetido a ultrassom transretal há menos de 24 horas? Você foi submetido a biópsia de próstata há menos de 4 semanas? Você foi submetido a massagem na próstata há menos de 4 semanas? Praticou exercícios pesados há menos de 24 horas? Esses itens devem ser levantados porque é um exame muito sensível e qualquer comprometimento em relação a esses itens, se você realmente passou por algum item desse, a resposta é positiva, você vai ter uma alteração no PSA, tá? Então, toda vez que a próstata é massageada, que ela é tocada, que ela é contraída, como acontece em vários momentos, né, em esforço físico, ejaculação, etc., o PSA irá aumentar. Então, a orientação do paciente em relação a esse exame deve ser dada. Outro ponto importante, né, que deve ser tocado, que o toque retal, ele não é suficiente só para detecção, né, do exame do câncer de próstata, né? Você tem que fazer não só o toque, como também a ultrassonografia, se indicado pelo seu especialista, tá? Quanto menor a concentração de proteína, melhor. Esse exame do PSA, ele está associado ao toque porque 20% dos homens com câncer, ele apresenta PSA normal. Se ele apresenta o PSA normal, é importante que ele faça o exame reto digital. Ele não escapa do exame reto digital fazendo só o PSA. Como o exame de toque também pode falhar, né? Eu gosto de alertar, porque ele pode falhar em torno de 40% das vezes. Porque o tumor, ele pode estar escondidinho, ele pode estar lá naquela faixa, naquela área de transição. Então, o especialista recomenda ao paciente fazer 2 exames. Quando um deles apontar alteração, é hora de fazer a ultrassonografia retal. Aí ele vai mostrar imagens internas, né, da próstata, e se o câncer for detectado, faz então o quê? A biópsia para saber em que grau está essa doença. O que seria importante, né, a gente estar atento, né? Reunir as informações referentes ao score de sintomas que o paciente apresenta para poder ajudar no seu diagnóstico. Seguir as etapas, a história clínica, o exame físico, né? Uma vez que há alguma alteração, você precisa esclarecer. E aí esse paciente vai ser encaminhado para um especialista. O especialista, então, terá meios de identificar a doença em seu estágio inicial e buscar a cura e tratamento adequado nos estágios posteriores da doença. O câncer de próstata, ele estima, né, que ele acomete em torno de 10 homens, tá? Vai desenvolver câncer de próstata na sua fase da sua vida, em alguma fase dela. É importante porque o câncer de próstata, ele pode ter alterações quando você faz o toque, que são alterações exatamente da perda dos sulcos, né? Você mal consegue reconhecê-los. E a presença de nódulo, tá? E há um aumento irregular. Você tem nodosidade, você tem uma próstata com uma consistência pétrea.
Então, o tumor, ele pode se iniciar, na maioria das vezes, na zona periférica, e depois ele pode crescer e invadir as demais áreas da próstata. Pode permanecer confinado à glândula, mas também pode se expandir. Então, ele pode afetar regiões vizinhas, no caso mais distantes, gânglios e ossos. Geralmente, o início da invasão da metástase do câncer de próstata são nos ossos, principalmente da pelve. Tratamento: ressecção transuretral. O que seria a ressecção transuretral? Se você tem um aumento dessa próstata, tem um comprometimento da uretra interna, você tem o quê? Você tem um risco em relação à eliminação urinária. E aí você pode fazer ressecção para ter um esvaziamento, uma remoção da parte interna da próstata para poder dar um conforto para esse paciente. Ele pode ser submetido a uma prostatectomia quando a doença já abrange uma área maior da próstata. Existem drogas antiandrogênicas que reduzem também a produção de testosterona. E tem a radioterapia, que também pode ajudar a controlar o crescimento do tumor. Quimioterapia também, no caso, se há um caso de metástase, e a orquiectomia diminui os níveis plasmáticos de testosterona circulante, que é a suposta causa do aumento da próstata. A reposição hormonal utiliza-se então o estrógeno, o dietilestibestrol, que é o 10, que diminui a dor, ele dá mais conforto para o paciente, mas ele traz complicações no que diz respeito à ginecomastia e à impotência sexual. Bom, eu deixei aqui uma forma de um registro que vocês podem estar fazendo, né? É um paciente, um modelo, né? Paciente CM, 62 anos de idade, relata 4 a 5 evacuações de fezes aquosas, precedidas por excesso de flatos com coloração marrom, informa que faz uso esporádico de laxantes não prescritos pelo médico, apresenta uma distensão abdominal com excesso de gases intestinais, adota posições antálgicas no momento de algum episódio doloroso. A ausculta abdominal identificou aumento de frequência dos ruídos intestinais, contabilizando 47 por minuto. Durante a palpação abdominal, ausência de visceromegalias, dor no quadrante inferior direito, Bloomberg negativo no quadrante superior direito, no quadrante superior esquerdo e quadrante inferior direito. Ao exame proctológico, ausência de lesões na área perineal. Apresenta um bom tônus esfincteriano, paredes retais lisas, sem massas ou sensibilidade. Próstata lisa e firme, sulco mediano não palpável e relato de dor ao toque. Diagnóstico clínico de hipertrofia benigna da próstata. Afirma que nunca fez avaliação da próstata, pois acha esse exame muito vergonhoso. Sequência, os problemas que a gente pode encontrar, 4 a 5, são os problemas de enfermagem que eu tenho em relação a esse paciente, que diz respeito ao histórico dele, né, diz respeito às evacuações, ao uso de laxante, à distensão abdominal, ao suco mediano não palpável na próstata, a dor ao palpar a próstata e nunca ter submetido ao controle. Aí eu trago aí a questão do diagnóstico de enfermagem. Isso é uma forma de a gente tentar buscar uma sistematização, tá? Então, eu tenho a incontinência fecal relacionada à diarreia, então eu tenho o diagnóstico, tenho os fatores relacionados, o que pode estar causando aquele quadro, e as características definidoras com sinais e sintomas. Então, eu tenho aí, no caso, especificamente da próstata, seria dor relacionada ao diagnóstico clínico de hipertrofia benigna da próstata, evidenciado pela ausência do suco mediano e aumento de volume da próstata e relato verbal de dor. E manutenção da saúde alterada relacionada à má interpretação das informações referentes ao exame proctológico caracterizado pelo relato verbal. O cuidado de enfermagem, então, ele como atribuição do enfermeiro, torna-se evidente, devido às suas funções privativas e o conhecimento científico. Então, nós vamos poder atuar na orientação, na identificação, na exploração e na resolução. E aí eu venho com vocês que o enfermeiro pode assumir um papel importante na busca do diagnóstico precoce em todos os homens a partir dos 45 anos de idade, independente de apresentar ou não sintomatologia, na realização do exame físico, que é imprescindível o toque retal, que irá fornecer informações sobre volume, consistência, presença de irregularidades, limites, sensibilidade e mobilidade da próstata, e no exame de sangue, que é a dosagem de PSA, uma proteína, né, que é encontrada na próstata, que é importante para a exclusão de possíveis tumores malignos da próstata. É muito importante a colaboração dos outros profissionais da área de saúde na divulgação, com maior ênfase nas campanhas e palestras, conscientizando sobre os cuidados e prevenção e consequências que poderão advir se não diagnosticado precocemente o câncer de próstata. Muito obrigada.